Uma das questões que atormenta os concursandos diz respeito à sucessão legítima. Porque, como se sabe, o Código Civil mudou bastante as questões em termos de sucessão e concorrência do cônjuge e concorrência do companheiro. Essas mudanças foram tão emblemáticas que, na verdade, após mais de 10 anos de vigência do Código Civil, ainda não se decidiu efetivamente qual interpretação deve ser dada aos artigos 1790 e 1829, inciso 1º do Código Civil. A minha dica para os concursandos, esse tema eu tenho abordado muito em sala de aula, é a seguinte: para as primeiras fases dos concursos, vocês devem seguir a literalidade da lei, ou seja, o texto frio do Código Civil. Na sucessão do companheiro, o artigo 1790. Na sucessão do cônjuge, o artigo 1829, inciso 1º, completado pelo 1832. Agora, quando vocês avançam nos concursos e vão para a segunda fase, em que tem que descrever, dissertar sobre o tema, ou mesmo nas fases de oral, em que vocês têm que responder perguntas sobre o tema, eu recomendo que dividam as suas respostas em duas partes. O texto da lei, e deem de maneira sintética o que pensou o legislador ao criar a concorrência do cônjuge e companheiro com os demais parentes do falecido, e num segundo momento, que vocês avancem aí sim para as controvérsias e as orientações do STJ, que, como se sabe, em matéria de sucessão do cônjuge concorrendo com os descendentes, a orientação do STJ é exatamente oposta ao texto de lei. Em suma, o que o Código Civil imaginou para a sucessão do cônjuge foi o seguinte: o cônjuge não concorre com os descendentes sobre os bens em que tiver ameação, porque afinal, se o cônjuge já é meeiro, não há necessidade também de concorrer com os descendentes. Contudo, as orientações da terceira turma do STJ são exatamente opostas. O STJ entende que o regime de bens deve produzir efeitos mortis-causa, ou seja, o que os cônjuges combinaram para o casamento valerá após a morte destes. Em suma, sobre os bens particulares em que o cônjuge não é meeiro, o STJ tem entendido que o cônjuge não recebe nada e esses bens particulares vão para os descendentes. Já quanto aos bens comuns, em que o cônjuge já é meeiro, o STJ, a terceira turma, tem entendido que além da meação, ele concorre com os descendentes. Fica a dica, e para quem quiser se aprofundar sobre o tema, tenho diversos artigos no site www.professorsimão.com.br em que eu esmiuço a questão sucessória do cônjuge e do companheiro. Abraço a todos e até a próxima.